Sejam bem-vindos ao podcast LúcioCast, na mesa dos negócios. E hoje eu tenho um grande amigo, Gabriel Torres. Seja bem-vindo, um prazer receber você aqui. Um prazer é meu também, Lúcio. Obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui compartilhando um pouco de informação, experiência. E tenho certeza que vai ser uma experiência bem positiva. Com certeza, eu falo que a experiência que eu tenho de aprender aqui diretamente, sentir energia, receber esse conhecimento aqui ao vivo é muito bom. Eu aprendo sempre, então hoje não vai ser diferente. Gabriel, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história, para a gente poder quebrar aqui um pouco o gelo e depois eu quero entrar em algumas perguntas mais sobre negócios, família, para a gente poder aprender com você. Sim, claro. Bom, meu nome é Gabriel, eu moro aqui nos Estados Unidos já há 8 anos, sou do interior do estado do Rio de Janeiro e a gente decidiu vir para cá, eu e minha esposa, eu sou casado com a Camila, nós hoje temos 3 filhos, tudo escadinha, né? Um de 6, um de 5 e um de 3 meses. E a gente decidiu vir para cá numa expectativa de criar uma vida nova, ter um futuro diferente, buscando algo diferente, uma qualidade de vida. E foi uma aventura, né? Eu falo que foi uma aventura esses últimos anos, porque a gente passa por situações diferentes, a gente tem experiências que talvez no Brasil, na nossa terra, a gente não teria, a gente se submete a fazer atividades às vezes diferentes. Muitas pessoas vêm com uma profissão e aí chega aqui, troca, e outras, graças a Deus, conseguem se manter na profissão. Eu, particularmente, troquei muito. Eu trabalhava com vendas no Brasil e vim para cá, precisei empreender de alguma forma. Tive alguns negócios, trabalhei um pouco com vendas aqui também, trabalhei com gerenciamento de casas de aluguel e atualmente a gente tem empresa no ramo de construção, uma empresa de construção e reforma, pequenos reparos e reformas, uma empresa de construção nova, uma empresa de limpeza residencial e comercial e uma limpeza também que é especializada em countertops. Legal. E hoje estamos numa... Calma, que até então... empresas aparentemente tradicionais. Construção, limpeza, mas eu vejo que você tem algo que você implementou que faz a diferença, né? Sim. Eu fui ler o seu perfil visionário em automatização empresarial e inteligência artificial. Sim. Que eu acho que é onde talvez você ia entrar, mas se não, eu queria que você falasse um pouco. O que motivou você e o que despertou para você falar, peraí, não é uma empresa de construção somente. Sim. Eu preciso implementar algo diferente para poder fazer a diferença no meio das outras empresas. Sim, foi exatamente essa percepção que eu tive com base no resultado das nossas empresas, né? As empresas, elas são todas bem tradicionais. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo ramo de prestação de serviços. Eu acho mais encantador do que você ter estoque, ter todo aquele controle. Então, eu gosto muito de prestação de serviço. E eu sou uma pessoa muito organizada em processos, em rotinas, em organizar a forma que o funcionário ele entra na empresa, ele é treinado. E desde o início eu busquei fazer algo diferente. A pergunta que eu tive quando eu comecei a nossa primeira empresa nesse ramo, que era a 7Pro, foi o seguinte: o que eu posso fazer igual ao que talvez outras empresas estejam fazendo, mas de uma maneira melhor, mais eficiente, com mais qualidade? Então, essa foi a pergunta que eu fiz. E aí eu comecei a buscar feedback de pessoas, né? Então, quando você pega, por exemplo, o que a gente hoje mais oferece nessa empresa é o serviço de handyman, marido de aluguel. A maior reclamação é que você contrata um profissional, ele chega atrasado, ele não é limpo, ele é desorganizado. Então, a gente buscou sempre fazer de uma maneira diferente. Só que quando você começa a ter resultado, e aí é o desafio que eu vejo que a maioria dos empreendedores pequenos passam, que foi o que eu passei. Você precisa se organizar para você atingir um próximo nível, sair de um nível de faturamento para outro nível. Se você não tiver essa organização, às vezes você tem a bênção de receber muitos clientes, mas e você não sabe a gestão. Não sabe. Aí você perde qualidade, comunicação. Qual é a dificuldade do pequeno empresário? Eu, particularmente, quando eu converso, quando eu vou analisar um negócio que eu cogito investir, a desculpa sempre é: eu sou muito pequeno, não dá para investir em automatização, eu vou ter que esperar chegar a tal nível para depois investir. Você tem escutado isso muito e o que você pensa disso? Essa foi uma das maiores dores que eu tive no início. Porque eu pensava assim, poxa, eu ganho um determinado valor. Se eu tiver que investir para contratar alguém para me ajudar, isso vai sair do meu rendimento, né? E é interessante que... acho que, na verdade, é uma distorção ali. Exatamente. Mas você tem que saber aonde você está indo, o caminho, e ter uma convicção do que você está fazendo.
Eu, quando comecei nesse processo de contratar pessoas para me ajudar, eu levei 1 ano para começar a ganhar mais do que o que eu ganhava anteriormente. Ou seja, você teve que pagar um preço. Eu tive que pagar um preço. Interessante. Uma boa parte desse preço eu paguei por falta de um mentor, falta de um direcionamento. Então, hoje eu vejo que eu penso que se eu tivesse alguém para me dar a mão há 2 anos atrás e falar assim, cara, eu sei aonde você está e eu quero te puxar para esse nível aqui, eu teria economizado muito dinheiro. Dinheiro. Tempo e dinheiro. E é legal que eu anotei aqui, ó. Você ajuda empreendedores a produzir o dobro, fazendo a metade. Olha que interessante. Transformando negócios com inovação e eficiência. Cara, é muito forte o que você colocou aqui. Ou seja, fazer o dobro fazendo a metade. Sim. Ou seja, através da automatização. Fala um pouquinho mais. Qual que seria o princípio, a base? Porque nós temos aqui vários empreendedores pequenos. Vamos tentar agora falar só daquele que a consciência dele ainda não permite ele falar, eu vou investir X, se você quiser falar mais ou menos quanto custa para o cara poder começar a investir para automatizar o processo da empresa. Né? Ele não consegue, ele acha que não é para mim. Como é que você está tentando quebrar um pouco essa consciência desse empreendedor para ele acreditar que vale a pena o cara gastar, não sei qual seria o valor, se puder talvez dar uma média de valor, talvez de investimento, seria legal para a gente entender. Sim, claro. Eu falo que não é às vezes só o custo do programa ou da mão de obra que você vai contratar, mas o que aquilo te traz de benefício. Né? Mas é claro, antes do benefício você vai ter que pagar um preço. Só que esse preço, muitas vezes as pessoas não sabem e elas criam na cabeça dela que é algo muito caro, porque eles veem isso em empresas que faturam milhões ou bilhões de dólares e elas falam assim, não, isso é para empresa grande. Mas na verdade, tem muitas ferramentas que são gratuitas. Tem ferramentas que você nem tem um custo principalmente para pequenos empreendedores. Porque as ferramentas elas começam da seguinte maneira, olha, se você tiver um usuário, é um custo muito pequenininho. Aí se você tem de 3 a 5, já vai aumentando. E aí conforme vai crescendo... se tornar muito caro, você já tem que estar em outro nível que você já pode pagar. Exatamente. Legal. Então, existem muitas ferramentas que têm um custo muito baixo para você iniciar. Eu fiz uma pergunta para um casal... E a gente estava fazendo uma reunião de alinhamento e eu falei para eles o seguinte, se vocês tivessem que pagar $600 por semana para que você pudesse ter mais tempo, ao invés de trabalhar 16 horas por dia, você trabalhasse 10 ou às vezes 8 e tivesse mais tempo para estar com os seus filhos, isso seria caro ou barato? E aí a esposa com aquele rosto de... seria muito barato, é tudo que eu quero ter o meu esposo em casa. E ele falou assim, não, seria muito barato. Eu falei, poxa, mas você não deve pagar $600 nem por mês. Ou seja, é muito mais barato do que o que você imagina. Às vezes o que a pessoa não tem é o acesso. O entendimento. O entendimento. O entendimento, às vezes, de saber qual ferramenta utilizar, como fazer, como gerenciar a empresa. Eu digo que essa promessa da automatização ela é um cartão de visita. Mas por trás... A gente conversa muito sobre como gerenciar uma empresa, como organizar um processo. O que é um processo? Muitos empreendedores, às vezes pequenos, eles não sabem o que é um processo dentro de uma empresa. Eles acham... Ele só faz. Eles acham que é você atender o cliente e ir lá executar o trabalho. É o processo todo. Isso é um processo. Na verdade, o fato de você atender um telefone, existe um processo aí. Nós vamos ter um evento na Georgia, que é formação de CEO. Olha que doido. É um sócio meu, o Chaba, que a gente conversando, ele falou, Lúcio, você já parou pensar que muitos se chamam, né, e colocaram o título de CEO e eles não têm nem ideia? Eu falei, sério? Então tá, faz uma pesquisa. Eu vou mostrar para você que a maioria, muitas das vezes, não sabe. Só os grandes, tá? Aí tudo bem. Mas os pequenos empresários, ele chegou num ponto que eu sou CEO da minha empresa, eu sou o presidente. Mas peraí, qual que é o papel? Como funciona? Como que acontece todo o processo para você realmente ser? E aí nós vamos abrir uma formação de CEO. São 2 dias que ele vai pegar assim, ó, passo a passo, como se tornar o CEO, ou para quem já é, como que aconteceu nesse processo, quais são as etapas que você pulou e que você deveria ajustar, e como se organizar para se tornar o quê? Um CVO. Sair do operacional e começar a viver novas fases na empresa, né? Sim. Era interessante quando eu comecei a organizar a empresa, a Camila sempre ria porque eu tinha o desenho, né, do quadro de colaboradores da empresa. Então eu tinha alguém no operacional, alguém no atendimento, alguém no financeiro,
alguém na gerência, Isso alguém sem ter ainda. Não, eu tinha Já- todos os ah. cargos, só que os nomes eram os mesmos. Era Gabriel, Ah, Gabriel, entendi. Gabriel, 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 Boa, Gabriel. boa. Só que sabe o que que isso fez, Lúcio? Ele me deu uma clareza do seguinte: bom, eu sei que todas essas vagas elas estão preenchidas hoje por mim e eu preciso sair e pagar alguém. Substituir. A primeira coisa que eu fiz foi, e que é um erro Muito que bom. também donos de negócios fazem, eles não sabem quanto você vale para o mercado. Eu comecei a interpretar o meu salário da seguinte maneira: bom, se eu faço todas essas funções, eu tenho esse valor para o mercado. Se eu deixar de ser o atendente de telefone, esse custo vai para aquela pessoa, sai do meu. Então, o meu salário diminui, mas como eu sou o dono do negócio, o meu lucro aumenta. Sim. Porque o Até negócio está porque crescendo. sua hora vale muito mais. Exatamente. E aí eu fui fazendo isso. Conforme eu ia tirando algumas funções das minhas costas e eu fui contratando pessoas, eu fui diminuindo meu salário. Hoje o meu salário é um pouco mais baixo, mas o você- meu lucro é maior. Tá, mas eu quero fazer uma provocação. Vamos voltar um pouco pro Vale. Para aquela fase difícil. Vamos tentar lembrar naquele momento que você falou, eu sei que tem que fazer. Talvez alguém despertou, foi o momento que você se despertou para poder investir em automatização e tecnologia. E hoje você já está em outro nível, no nível de ensinar agora. Mas vamos tentar gerar uma conexão com aquela pessoa que hoje está no Vale, vivendo a pior fase, sem entendimento, sem certeza que vale a pena ela investir. Qual seria a dica que você deixaria para essa pessoa? Para talvez provocar ela ou despertar ela? A dica talvez seja um pouco diferente do que você talvez esperaria. Eu considero o pior vale a zona de conforto boa, que foi o pior momento que eu passei. Não foi o momento onde eu não tinha recursos, foi o momento onde eu tinha. Para mim, essa é a maior armadilha. E quando você está no vale, eu te dou uma dica. Se você está no vale, você já não tem mais nada a perder. Então, já que você não tem mais nada a perder, você vai fazer. Arregaça as mangas e vai e pega para fazer para que você saia daquilo ali. Agora, o desafio e a armadilha que eu vejo para essa fase onde a gente está iniciando, a gente está começando a sair desse vale, as coisas estão começando a ficar boas, é que o empreendedor ele não acredite que aquilo ali é o fim, que aquilo ali é a linha de chegada, porque na verdade é só o começo. Existe um horizonte tão maior que a gente pode Que ele não está percorrer vendo ainda. que às vezes ele não vê. Mas eu concordo com você. O pior, quando eu falo vale, não é o fundo do poço, não. Porque no fundo do poço o cara faz tudo. Ele está desesperado. Sim. Às vezes eu converso com alguns empresários que quando ele está no nível que ele não pediu ajuda e ele ficou vivendo aquela jornada solitária, ele vai aceitar, ele vai fazer tudo que você falar. O duro é aquele que ainda está aqui, ó. Sim. Tá bem, não preciso. O pior, acho que é aquele que fala, eu estou ganhando dinheiro, eu não preciso. Só que ele tem que entender que se ele não se ajustar e não prestar atenção em automatizar o negócio, investir em tecnologia, vai chegar uma hora que ele vai começar, ó, Sim. sair. A hora que ele chegar aqui no fundo, ele fala, agora eu preciso de ajuda. Só que aí já pior. tá ruim. Já perdeu muito dinheiro, tempo, saúde, para poder recuperar o negócio. Sim. Eu sempre busco estar avaliando a empresa o tempo inteiro e é o que você falou, se você fica na zona de conforto por um tempo, você perde o time. Eu vejo que a nossa empresa, ela, a cada 3 meses, 6 meses, por causa do crescimento, ela muda uma necessidade, ela muda demandas, e às vezes eu tenho que reajustar, eu tenho que trocar procedimentos, tenho que atualizar. É um trabalho, né? Como você disse, o CEO, ele tem responsabilidades. Então, se o empreendedor não sabe o que um CEO faz, se o empreendedor não sabe o que uma pessoa na área estratégica da empresa ele não vai. O negócio dele não vai. Vai chegar um ponto que vai estagnar. Às vezes é um profissional excelente e eu digo para você, é mais fácil você achar profissionais bons do que a gente imagina. Porque os profissionais bons, eles têm dificuldade de conseguir trabalho. Sabe por quê? Não sabe vender. Sim. Ou às vezes eles têm a qualidade do trabalho, mas ele não sabe levar isso para o mercado. E aí é por isso que às vezes você vê muitas pessoas bem-sucedidas que não são bons profissionais, mas ele sabe organizar o processo, sabe vender, ele sabe entregar, ele sabe avaliar a qualidade, ele sabe fazer o que uma pessoa da estratégia da empresa tem que fazer para que a empresa corra bem e ele contrata os bons profissionais. Não, fantástico. Agora, qual a maior dificuldade? Alguém contacta você, vou lá, vou entrar, vou ajustar, vou ajudar a automatizar, vou trazer tecnologia.
Recentemente, eu estou no processo de fazer isso em uma das minhas empresas. Uhum. E tem resistência. Sim. Tem resistência dos colaboradores. Às vezes do líder. Porque ele fala, peraí, ele está automatizando, então talvez não vai precisar de mim. Como é que se lida com essa questão de trazer a consciência? Peraí, porque, querendo ou não, vai diminuir o time. Eu estou assumindo porque aconteceu comigo. Eu vejo, peraí, caramba, se eu automatizar isso aqui, ou eu vou aumentar o meu volume, então é o que eu quero, eu aumento o meu volume, mantenho o meu time, ou até aumento o meu time, porque a qualidade de atendimento, gestão, processo, tudo melhorou. Agora, como vencer essa parte? Porque eu percebo que, de cara, você traz algo novo, chega um Gabriel da vida dizendo que vai automatizar, fazer isso, o pessoal fala, peraí, vai automatizar o caramba, eu vou pôr dificuldade, porque se ele automatizar, não depende de mim. Como é que você lida com isso? A dificuldade é exatamente essa. Essa grande crença de que a inteligência artificial vai substituir a mão de obra Não é uma humana. verdade? Eu acredito que algumas funções elas vão ser trocadas. Alguns profissionais eles vão ser realocados no trabalho. Mas quando eu olho para a inteligência artificial, o que eu mais vejo é uma aceleração de produtividade. Uhum. E aí o que acontece, por exemplo, na nossa empresa? Eu reduzi o time e eu aumentei produtividade. Então hoje a gente faz mais com menos pessoas. E aí a pessoa que às vezes está ali no corpo de funcionários, ele vai pensar assim, poxa, mas aí eu vou ser mandado embora. Uhum. A realidade foi que os que estão trabalhando comigo hoje ganham mais do que ganhavam antes. Uau. Por quê? Porque eles produzem mais do que o que eles produziam antes. A entrega para o cliente também se É torna melhor muito maior. demais. Ou seja, se eu demoro 2 horas, 3 horas para retornar uma chamada, poxa, se eu automatizo de uma forma que eu demore agora 1 hora, a tendência é que eu gere o quê? Um cliente mais satisfeito e ele indique outro. Então, a empresa ganha também e o time ganha. Hoje eu tive uma pessoa que trabalha comigo e é um pouco resistente à tecnologia. É. Prefere papel, caneta. E aí ele me mandou... Tava vindo Fala mal pra não, cá. porque eu ainda gosto de uma caneta e um Eu papel. também, eu tenho gosto, tenho né? sempre minha tecnologia e meu caderninho com papel e caneta. Eu Parece gosto que para faz organizar. bem, tá Faz. riscando um pouquinho. Aquele manual ali, É. né? Aí ele mandou uma mensagem para mim assim, falou assim, cara, hoje eu entendi a potência do OpenFone, que é o aplicativo que a gente usa para telefonia. E eu falei, por quê? Ele, eu atendi uma ligação e a cliente estava falando tão rápido que eu não conseguia entender nada do que ela estava falando. Ela me deu o e-mail e eu não entendi. E eu falei, cara, não peguei o e-mail dela. Quando ele terminou a chamada, a AI fez toda a transcrição da chamada e pegou o e-mail certinho. Uau. Ele tirou o e-mail dali e colocou no formulário que ele precisava. Então é para isso que serve a inteligência artificial. Não é para substituir a pessoa que vai estar atendendo o telefone, mas é para dar recursos para que ela possa ficar tranquila de saber o seguinte: eu vou fazer a minha parte, que é o quê? Eu vou focar no atendimento. Eu tenho que dar uma melhor conexão com o meu cliente. Ponto. Porque o burocrático, a inteligência artificial está cuidando aqui para mim. Você está olhando no olho do cara. No olho do cara. Você está sentindo, tentando sentir a dor dele. E depois você fala, agora deixa eu ver o que realmente ele falou. Faz todo sentido. Você acredita muito que o seu sucesso depende do sucesso do seu cliente. Você tem alguma história que você quer compartilhar de um cliente que falou, poxa vida, Gabriel, você mudou minha vida. Você gerou um valor tão grande através da automatização que minha empresa já não é mais a mesma. Hoje as grandes dores do empreendedor, talvez seja a maior dela, é a falta de tempo. Porque o empreendedor, aqui nos Estados Unidos, a pessoa vem para cá e geralmente abre uma empresa, um negócio. E muitos na prestação de serviços. E aí entra nessa fase do pequeno empreendedor. Que eu costumo dizer que é o que eu passei por isso, que é o empresário. Eu não tenho uma empresa. Eu preso. Eu tenho a minha empresa onde eu estou preso dentro dela e eu sou a pessoa que faz tudo ali. E o que isso faz? Ele consome muito do seu tempo. Porque às vezes a gente, quando trabalha para alguém, você trabalha menos tempo, se estressa menos do que quando você trabalha para você mesmo. E a maior entrega que eu ofereço com essa parte da automatização é resolver essa dor. É resolver a dor de que você vai ter tempo para focar em fazer o que é importante, conectar com o cliente, entregar o que você tem para oferecer, mas você não vai estar perdendo tempo fazendo coisas desnecessárias. Deixa a automatização, a tecnologia, a inteligência artificial fazer o papel dela. Exatamente. Você faz o seu papel. E aí o que você faz com o seu tempo livre? Investe. Investe, vai na sua família.
vai fazer um hobby, vai praticar um esporte, vai cuidar da sua saúde, sabe? Vai para a igreja, vai ler um livro, vai investir em você mesmo. A questão é que eu te entrego esse tempo livre. Por isso que eu falo, produzir o dobro fazendo a metade. E é uma promessa que, embora ela pareça muito grande, eu confesso que eu sou moderado na promessa. Ela chama atenção, mas você consegue fazer muito mais do que o dobro e fazendo muito menos da metade. Porque o ponto é que com a inteligência artificial e um processo automatizado, você apertar um botão para fazer 100 processos, 1.000, 10.000 ou 1 milhão, é o mesmo botão. Então você consegue fazer quando você quiser. Que, essa empresa aqui, acabei que nós estamos formalizando uma sociedade, porque eu fiquei tão impactado com a forma que eles colocaram o processo dentro dessa empresa minha, desde o atendimento básico, desde a questão de uma informação que ela é contínua, ela acontece todos os dias, se tornou automática, desde o atendimento que o corretor, a pessoa está acostumada a fazer com tal a pessoa da equipe, já vai... Ou seja, eu não precisei dispensar ninguém, só que a qualidade do atendimento mudou. Em quanto tempo? Muito rápido. E nem implementamos ainda tudo que deveríamos implementar. Então, eu sou defensor. Eu acho que a pessoa que talvez, ao invés dela sentir medo, ela tem que buscar mais informação para se tornar o quê? Uma pessoa útil para poder usar a ferramenta que vai ser implementada. Porque, querendo ou não, a ferramenta precisa de alguém. Ela não vai substituir totalmente a função daquela pessoa da equipe. Ela tem que estar lá, ela tem que responder de qualquer forma. Só que você responde de uma maneira mais rápida, é o que você falou. Se ela dedica tempo em aprender como usar aquilo ali de uma maneira profissional, objetiva e inteligente, a entrega dela para a empresa vai ser maior. E aí, por consequência, a gente sempre tem que pensar o seguinte, o empresário, ele quer uma troca, ele te compensa, mas ele quer ser recompensado. Ele paga para você um rendimento, mas ele quer resultado. E hoje em dia, principalmente quando você usa um bom sistema, você consegue verificar tudo. Eu tenho o aparelho de telefone, eu sei quantas ligações cada pessoa está atendendo, qual o horário, tem tudo por relatório. Que eu vejo. O empreendedor pequeno, ele não tem métrica. Não. Ele não consegue falar, peraí, baseado em tantas chamadas, tantos fechamentos, eu vou contratar, eu vou investir. Não, ele só continua fazendo. Então, a base dele não tem lógica. Ele vai pelo que talvez esteja acontecendo. Até que ele tem uma surpresa negativa e fala, caramba, eu não sabia que estava tão ruim assim. Então, olha que doido, né? Sim. Aí aquela história de como que estão as coisas. Tá indo muito bem, mas você não sabe o quão bem que tá indo. Né? Ou quão ruim também. Ou quão ruim, porque às vezes parece que tá indo bem. Né? Parece que tá tudo dando certo, tá busy, tô trabalhando muito. A gente vê uma realidade, eu tô muito ocupado. E nem sempre o cara que tá trabalhando muito, ele tá ganhando dinheiro. Às vezes ele só tá trabalhando muito. Né? Às vezes ele só tá fugindo de alguma situação que ele tá com algum problema pessoal, familiar, alguma coisa, ele se esconde dentro do trabalho, ele fica ali se ocupando, mas ele não está ganhando dinheiro. Isso é interessante que você falou, porque quando eu sento para conversar com o empreendedor, ele fala, não, porque se acontecer isso, ajustou tudo, solucionou minha dor e tudo vai dar certo. Mas, na verdade, ele fica correndo de algo existente, ele não resolve aquilo, ele acha uma outra possível solução nova, aquela coisa nova. Agora eu vou vender tal coisa, eu vou adicionar tal serviço, mas mal tocou na dor. Sendo que, na verdade, ele está fugindo, na verdade, é o que você falou. Algo pessoal, algo que ele não quer encarar. Então, eu quando sento com o empreendedor, eu tento muito me conectar com a dor dele, ele. Sim. Porque eu vejo que a consequência de uma empresa má administrada, vem primeiro da base do cara. Ou ele não está bem com a família, ou ele não está bem com alguma coisa. É uma dor dele que passa para a empresa. Tem um filósofo americano, já falecido, se chama Jim Rohn. Aí ele fala que a resposta, a real resposta, ela geralmente está 5 perguntas depois. E aí eu aprendi, cara, o dia que eu aprendi aquilo, eu falei, é isso que eu preciso usar com todo o colaborador, o cliente. Então, quando alguém me liga e fala assim, Gabriel, eu tô com uma dificuldade disso. Aí eu já vou direto ao ponto. Fala, amigo, esse é o que você está me dizendo. Agora, o que está por trás disso? Por que você está me ligando para falar isso? O que está acontecendo Sempre de tem fato? Vai direto, irmão. O que está passando? Qual é o problema? É com você, com a sua família? É porque isso. Aí eles dão aquela gaguejada, mas entrega. E aí, se a gente tem esse entendimento, é o que você falou. Quando você conecta com a pessoa,
você percebe justamente isso. Nem sempre é o que está na frente. Sempre, eu vou dizer que 95% das vezes é por trás. A maioria das vezes, a primeira história que o cara conta não é a realidade. Não é. Porque ele tem uma capa, ele começa ali, porque vai... Aí eu pego e fico prestando atenção e falo, caramba, o que tem por trás? E às vezes você tem que deixar a pessoa... Essa é uma sensibilidade que eu vejo que a gente tem que ter aqui. Deixa o cara falar, porque se você entrar e cortar de uma vez, o cara até... Né? E tem uns que tem que cortar, porque você vê o perfil do cara, vai ser melhor para ele. Sim. Mas a primeira história nunca é a verdadeira. Assim, nunca. O cara tá contando, ele tá dizendo o que é bonito aqui, e no final, como é que eu vou falar isso para ele? E é aquele medo de rejeição. Se eu falar pro Gabriel de verdade o que tá acontecendo, ele não vai me ajudar. E aí depois, com um jeitinho, o cara vai se abre, né? Existe uma coisa que acontece pouco com nós, homens, que é o seguinte, a gente vai comprar um brinquedo, e a gente sabe que não é boa ideia, que a gente não precisa. Mas a gente cria toda a justificativa na nossa cabeça para que aquilo faça sentido e a gente defende. E é isso que eu vejo que acontece muitas vezes quando o empresário está com dificuldade. Ele cria toda uma justificativa, uma narrativa para poder... Tá? E o pior é isso, ele acredita. E o desafio às vezes é você mostrar para ele que aquilo ele não é real. Que é algo que ele não está vendo. E lembra, o empresário, ele se sente autossuficiente. Sim. Existe o orgulho. Existe o perfil, ainda mais quando você fala com um homem, de ser mais fechado, ele não quer ser vulnerável. Então, ele, geralmente, se ele está no meio termo ainda, não está no fundo do poço, ele ele resiste. O cara está aqui, ele já abre o jogo, vambora, me ajuda, acabou. Então... Nós, homens, temos um jeitinho que se a gente não souber lidar, o cara fala, quer saber? Esse cara não vai, não vou deixar ele me ajudar. É quase que ele joga você fora, né? É isso aí. Mudando aqui um pouquinho. Nós tivemos a experiência dos imparáveis, 3 semanas atrás. E por que eu coloquei isso aqui? Você me ajudou depois na parte de automatização. Então, a sua cabeça não tem jeito. Ela funciona... Tudo que você vê, você quer dar um jeito de simplificar através da tecnologia. Então, você pegou o formulário de inscrição, já colocou a assinatura, já colocou o formulário que foi assinado, ou seja, montou um baita de um processo. Obrigado por isso, porque facilitou o que? Tempo. Nós vamos conseguir conectar com a pessoa que quer participar de uma forma muito mais fácil. E possibilidade de poder escalar isso aumenta de uma forma ilimitada. Sim. Porque agora tem algo pronto, um processo que é só replicar. Mas a minha pergunta é, como foi sua experiência com os imparáveis? Foi uma surpresa, porque eu fui com uma expectativa de algo, acreditei que ia acontecer alguma coisa, e aí conforme foi chegando a data, eu vi que era algo totalmente diferente, era totalmente O que eu estou fazendo aqui? inesperado. Mas eu fui, porque às vezes na vida a gente precisa se permitir ter algumas experiências, né? E o que eu vejo, por causa às vezes de ego, por causa de orgulho do homem principalmente, às vezes o homem não baixa a guarda, é o que você falou, às vezes ele está muito bem, ele não baixa a guarda para poder entregar, se abrir. E para mim a experiência com os imparáveis foi exatamente isso, essa oportunidade da gente estar num lugar onde a gente tem um bom filtro, porque não é qualquer pessoa que participa da experiência, existe um cuidado em selecionar pessoas em quem a gente convida para estar participando ali. Existe um bom norte, né? A gente sabe o que está sendo falado, vem de boas fontes, né? A gente sabe de onde vem o conteúdo que está sendo transmitido ali. E aí o que eu vivi ali foi toda essa combinação de você estar num lugar certo, com pessoas que estão te passando informações corretas, e um lugar onde a gente pôde baixar a guarda, compartilhar, a gente se igualou, ali não tinha o empresário, não tinha o profissional liberal, não tinha o funcionário, eram homens ser melhores, buscando se tornar imparáveis. E a gente teve aquela oportunidade de se desfazer, né, de qualquer coisa que poderia estar parando a gente. Então, quando você entrega isso, quando você faz, e eu sou muito de ato, sabe? De realizar algo que vai significar, porque eu penso que isso cria uma memória na cabeça e você lembra aquilo muito rápido. Coisas que aconteceram lá que eu não vejo mais. Um simples, né, atos, né, experiências que nós vivemos, eu não consigo mais olhar da mesma forma. Então, foi incrível. E é legal porque quando nós saímos para poder viver essa experiência, existiam incertezas, né? O meu coração tava, para que eu estou fazendo isso? E é legal porque quando Deus colocou no meu coração, vive antes e depois você entrega.
Então foi muito gostoso, porque mesmo colocando no papel o que iria acontecer, quando começamos a viver, parecia que não tinha nem sido escrito, de tão transformador que na parte de organizar no primeiro dia, foi para mim. Sim. Aí eu falei, poxa, agora eu já sei o que vai acontecer, né? Agora amanhã é só replicar. Quem disse que foi igual? Não é? Foi mudando. Parece que foram nascendo coisas novas, baseado no conforme ia acontecendo. Então, assim, para mim, foi uma das melhores experiências que eu vivi na minha vida. Assim, de acampamento, de retiro, porque acho que eu me entreguei tanto. E eu me senti tão à vontade ali. E a energia que estava ali era de homens dizendo: tudo que eu quero é ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor empresário. Sim. Então, ali para mim, foi algo que eu coloco como um presente de Deus na minha vida. Um presente. E o que você falou já me traduz um grande ensinamento, que é o que eu também pude viver ali. Você ouviu de Deus, aí você fez algo que muitos empresários não fazem. Você obedeceu. É difícil. Muitas vezes é difícil obedecer. Você paga um preço, você se dispõe, você às vezes fala não para alguém e alguém que você ama, porque para você dizer sim para um propósito de Deus e para um lugar, entregar o seu tempo para homens que não são da sua família, você disse não para a tua família, que ficou em casa, sua esposa, filhas, você teve que dizer não para elas por um tempo. Elas entendem, porque tem um propósito, só que é difícil. Então, às vezes, obedecer é difícil. E a terceira coisa que eu vi foi o quê? Ter a sensibilidade de se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. Foi o que você falou. Você obedeceu e foi, mas você não sabia o que ia acontecer. Você tinha um esboço, uma ideia na cabeça. Mas conforme a gente foi indo, vai mudando, vai ajustando e conversa, e ó, eu tô sentindo no coração de fazer isso, vamos fazer isso, e faz. Beleza, tá tudo pronto, vamos fazer agora, repetir. Não repetiu nada, foi mudando tudo, muda aqui, porque na nossa trajetória de empresário... A gente quer saber de tudo. A gente quer saber, tá no controle. Exatamente, não, tem que ter um plano, não, eu sei o que eu vou fazer. Só que muitas vezes, Deus tem planos maiores que a gente nem imagina. E nós não estamos nos permitindo viver porque eu quero estar no controle. Exatamente. Gabriel, é o seguinte, como é que vai ser? Não, eu quero saber exatamente. E aí você foge do que sobrenatural, você foge de experiências. E é legal porque aqui na minha cabeça, pensa, pô, eu conheci você naquela jornada. A caminho eu falava, meu Deus, será que eu vou passar vergonha? Olha que doideira. Será que eu vou passar vergonha? Tem 12 homens, 4, 5 homens que estão comigo, deixaram a família, estão acreditando de uma forma ou outra que existe algo bom que vai acontecer ali, e tem mais 12 esperando. E aí? Será que eu vou passar vergonha? Olha a preocupação. Será que eu vou passar vergonha? Só que aí eu vejo que Deus falou assim, confia. E eu falava, não preciso fazer isso. Aí Deus, você quer descobrir o que você quer descobrir qual que é o próximo nível, ou o que eu tenho para sua vida através dessa experiência? Eu falei, eu quero. Então vive. Então acho que um grande ensinamento que acho que eu vou levar para minha vida toda, eu vou me permitir viver novas experiências, mesmo sem acreditar ou ter a clareza total, porque por eu querer buscar o tempo todo a clareza, tudo que vai acontecer, eu não me permitia viver coisas novas. Então, para mim, foi incrível. Foi um presente. Eu falo que Deus me presenteou de fazer parte da experiência ali. Sim. Né? E a questão é justamente essa. Deus está disponível para presentear vários homens. Hoje, o que eu vejo, o tempo inteiro. Ele é galardoador. Então, o que ele quer é presentear, ele quer honrar, ele quer abençoar. Ele quer fazer o que ele pode fazer. Às vezes é a gente que trava. Às vezes, por nosso orgulho, a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso. Às vezes o medo, porque o orgulho ele se manifesta de várias formas. Pode ser com vergonha, pode ser com medo, pode ser com prepotência de, não, eu não vou pagar esse preço, eu não vou fazer esse tipo de coisa, eu não vou começar um negócio novo, porque eu já sou um grande empresário, sabe? E aí é medo, é orgulho. E aí aquilo ali te trava e impede o agir de Deus. E essa sensibilidade que você teve de não só obedecer, mas ir percebendo o que era necessário fazer, o que era necessário ajustar, é o que a gente precisa fazer a todo tempo. Em outras áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Porque eu penso o seguinte, Lúcio, quando Deus envia, a responsabilidade é dele. Você acredita que foi assim? Pra você ter ideia, Gabriel, eu fico lembrando e eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu, beleza, e agora? Quem vai me ajudar? Sozinho eu já entendi que não dá.
Aí Deus foi e conectou um, conectou o Diego. Aí veio você, aí veio o Azef. Aí chegamos lá, fomos recebidos, de verdade, nós fomos recebidos com excelência. Sim. Deus preparou duas pessoas, o Matheus e o... Nossa, Matheus... Nossa, vai me matar. Vai matar nós dois. Matheus, lembrei, o cara... Esqueci. O cara fantástico. Cuidou, nos levou para tudo quanto é lugar, nos acompanhou o tempo todo. Eu lembro que no final do dia ele falou assim: eu quero participar, eu quero servir Sim. na sexta-feira. Aí eu falei assim: só tem um problema. Deus colocou no meu coração que para você poder, para quem for participar, tem que primeiro viver. Aí eles olharam assim: tô aqui com vocês para viver a experiência. Então olha que doido. Acho que Deus assim colocou no meu coração: vive. Porque aí você vai entender. Até então você está imaginando o que vai acontecer. E, cara, naquela trajetória que nós vivemos antes, cara, Deus falou comigo o tempo todo. O tempo todo. Eu falava: Deus, obrigado. Agora eu estou começando a entender. E aí no último dia, depois que terminou, que eu já tomei banho, fui lá fora para poder gravar, eu respirei, eu falei assim: puxa vida, Deus, o senhor é divertido, né? O senhor é engraçado. Precisava eu ter vivido tudo isso para só agora o senhor mostrar para mim o que era. Aí ele: precisava, porque você é um cara que quer saber de tudo. E vivendo querendo saber de tudo, você não vai viver o sobrenatural. Cara, eu respirei e falei: Deus, obrigado. Que experiência de entrega. Aí Deus mandou você. Você deixou 4 dias? 4 dias. 4 dias a sua família, com 3 filhos, esposa. Aí o doutor Alexandre, o Diego, o Azef, os outros camaradas lá também. Cara, aí você me fala: Deus estava ali e Ele queria que nós tivéssemos vivido a experiência que nós vivemos, né? Que honra. Dia 30, 31 de agosto, na Geórgia. É isso aí. Junto com você. Cara, seja imparável. Venha viver a experiência. Se entrega. Cara, é doido porque eu consigo ver isso já nos Estados Unidos inteiro. Eu consigo ver homens que estão vivendo a experiência falando: eu agora quero passar para alguém. Eu quero que alguém sinta o que eu senti. Isso queima no meu coração. Sim. E eu vejo que sozinho, nós que fizemos essa primeira experiência, sozinho não dá para poder levar. Não. Nós vamos precisar de mais pessoas, mais homens sendo ativados e falado: caramba, eu quero levar isso adiante, né? Então, obrigado pelo seu tempo, pelo carinho, pela entrega, que você chegou lá depois que você entendeu, falou assim: entendi isso aqui, essa coisa de doido aqui. Não é de doido, na verdade. Era que Deus tinha preparado pra gente poder viver ali, cara. Muito obrigado, viu? Imagina, foi um prazer. E pra finalizar, vamos fazer um bate-bola aqui. A gente se empolgou nos imparáveis, viu, cara? Parece que eu revivi. Mas acho que até o meu tom. Eu tava sentindo Cara, aqui. olha que doido. Vou falar pra você. Eu sou um cara que eu sempre fui apaixonado por negócio. Eu sou apaixonado por negócio. Só que eu vejo que na distorção das coisas, eu acreditei que tudo que eu podia fazer era sobre negócio. Por isso que a minha experiência nessa mudança, né, onde eu já não penso só em negócio, mas eu penso o que eu posso fazer através dos negócios, né? E essa experiência foi isso. Ali foi negócios também, mas foi iniciando de uma base simples, que é tocando no coração do homem. Então eu vejo que, cara, o que Deus pode fazer quando você se entrega é muito grande, muito grande. É ilimitado. Eu mudei, né? você vê que por quê? O que queima no meu coração é o que é o real propósito que Deus sempre me chama para fazer. Foi: Lúcio, você vai ter habilidade para negócio, você vai fazer negócio, mas o motivo disso é isso aqui. Agora que eu me encontrei, que eu entendi, cara, mudou, minha energia aqui mudou só de lembrar o que nós vivemos lá, cara. Sim. Foi bênção demais. Bate bola aqui, ó. Livro favorito. O homem mais rico da Babilônia. Bom demais. Bem mais precioso. Minha família. Um sonho realizado. Sonho realizado, meus filhos. O melhor de você em uma palavra. Fidelidade. Meta de vida. Independência financeira. Estou com você. E por que eu estou com você nisso? Existe uma confusão onde a pessoa... Não, dinheiro não é tudo. Aí a pessoa vive relaxando, não dando importância, sendo que se você não tem uma condição financeira boa, você deixa de desfrutar um monte de coisas, você se priva de um monte de coisas, você deixa de ajudar as pessoas. Eu falo que tem experiências que você tem que investir.
através de um outro recurso que você ganhou aqui, aí você usa para poder cumprir outro chamado aqui. Então, eu tenho um amigo me falou alguma vez o seguinte, eu já fui julgado, falavam mal da gente, mim, da minha esposa, porque eles falavam que a gente só pensava em dinheiro. E aí eu conversei isso com um amigo, ele falou assim, cara, quando você vai num rodízio, quando você sai de lá, você pensa em comer? Eu falo, não, a última coisa que eu penso é em comer. Aí ele falou pra mim, é assim, é com dinheiro. Quem tem, não pensa em dinheiro. Quem pensa muito em dinheiro é quem não tem, porque tem que ficar preocupado com dinheiro para pagar conta, para pagar isso. Então, na verdade, é o contrário. Quando você começa a ganhar, você passa a pensar menos, né? Menos. Quem pensa muito é quem, infelizmente, ainda está naquela situação de necessidade. Ele pensa o tempo inteiro. Como que eu preciso fazer? Eu preciso pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. Vamos viajar? Não. A primeira coisa que a pessoa pensa, dinheiro. Não posso. Então, quando você tem, você não pensa. Você fala assim, Gabriel, vamos viajar? Vamos, para onde? Eu tô pensando no destino, quem vai, como que a gente vai. E não só isso, uma das coisas que me incomoda muito. Eu chego e falo, Gabriel, cara, tem um projeto que tem pessoas passando fome, morrendo. Cara, nós precisamos levantar $50 mil. Cara, se você está numa mesa com pessoas que entendem de prosperidade e que dão valor pro dinheiro, porque não pode... Cara, você tem que valorizar, você tem que dar o respeito que o dinheiro tem. Ele é uma troca aqui. O cara, quanto que é? É 5 mil cada um? Acabou. Cheque. Então, eu falo que eu quero estar em mesas com pessoas generosas. Pessoas que amam fazer negócio, gostam de ganhar muito dinheiro, prósperas, bilionários. Mas também tem um coração que fala, quanto que é? Quando olhar um empresário que doou 10, investiu 10 anos da vida dele, por erro, por falta de conhecimento, talvez vai perder tudo. Ele fala, peraí, você tem habilidade aqui, 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 vamos juntar a nossa habilidade, vamos pôr um recurso, vamos lá ajudar. Então, acho que a pessoa tem que reconhecer que o dinheiro é importante. Quanto menos ela reconhece, menos ela tem. Isso aí. Uma frase inspiradora. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não, o cara de processo, não tem jeito. E se deixar, já deixa tudo programado. Já está resolvido. Já está resolvido. E uma mensagem final. Olha para aquela câmera, deixa a mensagem que você quiser. Uma mensagem final é que quem estiver ouvindo, realmente não deixe para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. Eu vejo que a vida é muito curta, né? E parece ser aquela frase de efeito, mas não é. Eu ouvi de uma amiga... ela falou sobre filhos, né? Que aqui nos Estados Unidos, a criança de 18 anos vai para o college e praticamente sai de casa e não volta. Então, a gente tem 18 summers com os nossos filhos. E eu com um já gastei 6, outros 5 e o outro nenhum. Então, eu reforço isso, né? Coloque os valores certos, dê valor à sua família, ao seu tempo, a você mesmo e... por consequência, o teu negócio vai prosperar. Porque é só uma consequência, é um acúmulo de decisões certas, né? Verdade. E eu... Uma de 18, meu último summer. Fui viajar agora, aproveitei e meu coração tá assim, ok. Né? Final do mês eu deixo ela na faculdade, mas olha, eu aproveitei. Por às vezes falta de conhecimento, deixei de aproveitar mais. E hoje, o que eu vejo para os empresários? Qual é o meu desejo? Que eles se posicionem, entendam sim sobre riqueza, se posicionem como homem, como pai, marido. E, cara, que nós sejamos muito prósperos aqui. Uma comunidade próspera e de impacto. Isso aí. Eu não quero mais ser um empresário somente, falar que eu tive sucesso e ganhei dinheiro. Não, eu quero ser um empresário, sim tive sucesso, dinheiro, mas acho que eu quero ser lembrado como um cara que impactou. Isso aí. Cara, e eu vejo que dá para fazer isso. Tem homens sedentos. Né? Quando eu falo homens, porque acho que é o meu chamado. Conectar com homens que estão buscando sair daquela solidão, daquele vazio que o cara tá lá, assim, não sabe nem por onde começar. E é doido, Gabriel, porque eu já vivi isso. Eu sei o que é ficar anos, tá? Olhando sozinho, falando, eu não consigo sair daqui. Como é que eu vou? Como é que eu chego pro cara que é meu amigo e falo que eu tô passando tal dificuldade? Então, hoje eu sei que dá para ser vulnerável, dá para se expor no ambiente certo para poder gerar transformação. É isso aí. Cara, obrigado. Obrigado a você. Valeu, cara. Deus abençoe. Amém.